Nem toda rejeição é abandono. Às vezes é livramento. A rejeição é a pior dor que o ser humano pode passar. Uma das piores dores é ser rejeitado por alguém que você ama ou por alguém que você acredita e que você confia. A sensação de abandono dói, não dói? E você, me diga aí. Já se sentiu rejeitado alguma vez? Ou está sendo rejeitado ou rejeitada agora? Ou já foi rejeitado, mas não consegue esquecer essa rejeição? Esse vídeo é para você. Assista ele até o final e você vai entender muita coisa na sua vida. A rejeição, ela é tão dolorosa que faz com que nós não enxerguemos as coisas pelo modo certo, com a visão correta. Vamos ler a Bíblia. Gênesis 21, 29 e 31. Vendo o Senhor Deus que Lia era desprezada, abriu a sua madre, mas Raquel continuava estéril. Olha para cá. José foi rejeitado pelos seus irmãos e venceu. Jefté foi rejeitado pela sua família. A família teve que ir atrás dele depois pedindo para que ele fosse líder na batalha. E ele venceu a batalha e se tornou líder dos seus irmãos. Davi, você conhece a história, foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, se tornou Deus de Israel, rei de Israel. Moisés foi rejeitado por Arão e por sua irmã Miriam. Os dois ficaram leprosos. Ana foi rejeitada porque não gerava filhos. Apesar de Eucana amar, mas ela era rejeitada e desprezada pela sua rival Penina. Ruth foi rejeitada e desprezada quando perdeu o marido e os filhos para a morte. Esther foi rejeitada por ser órfã e viver no palácio de Suzã, até ser exaltada. Então nem todo abandono, nem toda rejeição é perda. Às vezes ela é livramento. Lia, ela foi dada em casamento a Jacó. Só que o seu pai Labão enganou Jacó. Jacó queria casar com Raquel. A Bíblia diz no versículo 29, no capítulo 30. Jacó amava mais Raquel do que Lia. Pela tradição, a primeira filha, a mais velha, tem que casar primeiro. Só que Labão enganou Jacó. Como Jacó é enganador, foi enganado, porque o mal se paga com mal, nessa época da graça. Aí ele trabalha 7 anos por Raquel e casa-se com Lia. Agora imagine a dor de Lia. Festa de casamento, alegria no coração, quando o seu noivo levanta o véu que vê que não é quem ele ama, o desprezo total. Imagine agora mais 7 anos que Jacó vai trabalhar por Raquel, o sofrimento de Lia, a rejeição que ela viveu durante 7 anos. A rejeição dói. Se você está sendo rejeitado ou rejeitada, há um propósito em tudo isso. Quero te pedir, mais uma vez, assista até o final. Deus vai falar ao seu coração. E me responda aqui. Se você já foi rejeitado ou rejeitado alguma vez, já superou? Não está mais no seu coração? Não pensa mais nessa rejeição e nem em quem te rejeitou? Escreva no comentário aí, por favor. Me responda. Só que a Bíblia diz que Deus olhou, o Senhor viu que Lia era desprezada. Deus viu, do versículo 31 do capítulo 29. E Deus fez com Lia o que Raquel queria. As duas eram estéreis, mas Deus abriu a madre de Lia. E Lia gerou filhos. Tudo bem, que lá na frente, depois, Raquel também gerou. Mas no momento do desprezo, Deus olhou para Lia. Porque não há ninguém que viva uma rejeição, que se entristeça com a rejeição e que essa rejeição impeça o propósito de Deus na nossa vida. Nunca o propósito de Deus será impedido pelo momento que estamos vivendo. Estamos passando por um momento, mas esse momento não nos define. Seja de rejeição, que é o tema desta pregação, deste momento, seja de dor, de angústia, qual for o problema, Deus não olha para o momento, Deus olha para a circunstância. E a circunstância que você está vivendo é para trazer um aprendizado. Talvez quem te rejeitou não era para estar mais na sua vida. E eu sei, a rejeição dói, entristece. O rejeitado passa por angústias. Mas a pessoa que é rejeitada por homens é amada por Deus.
Citei aqui José, Jefité, Davi, Moisés, Ana, Ruth, Esté. Poderia citar vários. Jesus foi rejeitado pelos seus. Ele disse: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. E todo aquele que me aceita será chamado filho de Deus. Então o próprio Senhor foi rejeitado. Eu serei. E você também será. Só que a rejeição não pode nos parar. Não pode nos deter. A rejeição é um momento em que estamos vivendo, porque estamos atribuindo expectativa demais em alguém que não é capaz de nos dar aquilo que nós criamos expectativa nela para dar. Isso é rejeição. Só que Deus, Ele ama os rejeitados. Ele ama os humilhados. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Os humilhados serão exaltados. Não é humilhado por pessoas, não. Aquele que se humilha perante Deus. E quanto mais alguém é rejeitado, mais busca a face do Senhor. E quanto mais alguém busca a face do Senhor, mais Deus faz milagres, maravilhas e prodígios. A Bíblia diz que Jacó amava mais Raquel do que Lia, mas Deus amava Lia. E o que importa para nós é ser amado por homens ou por Deus? Por Deus. Porque todas as coisas que nós entregamos na mão de Deus, Ele faz com que aconteça. Então eu quero profetizar antes da oração. Que o seu coração que está em crise, em dor por rejeição, ele vai agora receber o bálsamo da cura, o bálsamo da alegria, o bálsamo da felicidade. E você não é rejeitado. Você não é rejeitada. Você está passando por um momento de rejeição. Mas esse momento acaba hoje. Acaba agora. Acaba aqui nesta quinta-feira. Oração da hora nona. A sua rejeição acaba hoje, dia 9 de julho. A sua rejeição acaba hoje. Você vai colocar aí nos comentários: Deus transforma a minha tristeza em alegria. Deus transforma a minha tristeza em alegria. Coloque no comentário aí. Comente, responda se você está passando por rejeição, se já superou. Me conte a sua história. Olhe para cá. Todas as vezes em que a Bíblia relata que alguém foi rejeitado e desprezado, ela relata que essa pessoa foi exaltada. Porque a exaltação ela vem depois de um abandono, depois de uma rejeição. Se esse é o seu caso, se esse é o meu caso, parabéns. Quanto mais nós somos provados, mais amados nós somos. A matemática de Deus é diferente. Primeiro, Ele quer que nós nos humilhemos, para depois Ele nos exaltar. O exaltado por si só não recebe galardão, não recebe bênção. Mas é por isso que você está sendo provado ao extremo. Porque o meu Deus te ama ao extremo. E eu não estou preocupado qual é o tipo da sua rejeição. Se ela é, no caso marital, se o seu marido ou a sua esposa te abandonou. Se ela é em caso de noivado, se você foi abandonada pelo seu noivo na véspera do casamento, se os planos foram frustrados no seu relacionamento conjugal, se você acreditou demais em alguém e essa pessoa lhe traiu, se é em questão humana financeira, está passando por uma decepção, sendo rejeitado porque está passando por uma crise financeira, e é o problema de muita gente, ou se é uma crise na sua família, está sendo rejeitado pela família por alguma coisa, algum trauma da sua infância, não sei, eu não sei. Eu só sei que Deus ama os rejeitados. Deus, Ele olha para você e, como está escrito aqui, vendo o Senhor que lhe era desprezada. Vendo o Senhor que lhe era desprezada, abriu a madre. O que abriu a madre? Fez gerar. Então não é porque eu estou em um momento de rejeição que eu não posso gerar, que eu não posso produzir, que eu não posso ser quem eu sou de fato. Porque o meu momento não determina quem eu sou. Passamos por um momento de rejeição e isso é bom. Para quê? Para que nós possamos entender que nem todo mundo que diz ser é o que diz ser. Pessoas que dizem estou contigo, te rejeita na dor. Pessoas que dizem estarei com você lado a lado, te rejeita na hora da dificuldade. E essas pessoas não são culpadas. Deus tirou, tem afastamento e tem rejeição, que é livramento. Porque quando a sua bênção chegar, essas pessoas não poderiam participar. Tem pessoas que te rejeitam porque Deus está tirando do seu caminho, porque o que vai fazer com você, esta pessoa não seria capaz de suportar ver a sua vitória. Então essa dor da rejeição, que é muito, eu sei que é muito intensa, eu já fui várias vezes e continuo sendo, essa dor, ela nos dá um aprendizado. Pastor, qual é o aprendizado da dor? Deus nunca vai nos rejeitar. Ainda que o homem nos rejeite, Deus não vai nos rejeitar nunca. E que essa rejeição sirva de lição para que você aprenda
não depositar expectativa em homens, só em Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, que essa dor da rejeição seja tirada agora do coração desta pessoa. Seja homem, seja mulher, seja jovem ou seja idoso. Não importa, essa dor ela é enraizada de dentro para fora. A rejeição é muito dolorosa, porque faz com que a pessoa rejeitada pense que não tem valor. Mas o nosso valor não é medido pelo homem, é medido pelo Senhor. E todas as pessoas que sofrem com rejeição serão tocadas agora pela tua mão, e essa dor da rejeição vai sair agora deste coração, desta mente. E o Senhor vai derramar paz sobre esta pessoa. Eu profetizo, Pai, paz, alegria, regozijo na alma, e que a tua mão poderosa vai arrancar de dentro desta pessoa essa dor da rejeição. E o Senhor vai fazer gerar, vai fazer abrir a madre, vai fazer abrir o coração, e tudo aquilo que estava retido será derramado sobre esta pessoa agora. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que toda dor, todo rancor, toda mágoa será aniquilada agora, em nome de Jesus. Amém. Deixei para falar com você no final. Compartilhe essa oração com 4 pessoas que você sabe que está passando por um momento de rejeição. Se inscreva no canal, por favor. Compartilhe com essas pessoas e peça para se inscrever. Eu preciso alcançar um número de inscritos para que eu possa fazer transmissões ao vivo. Eu tenho uma meta. Eu conto com você. Nos ajude. Comente. Peça para que as pessoas comentem. Entrem nessa oração com fé. Assista do início ao fim. Isso é importante para mim. E não esqueça de curtir. Curta e comente. Quero deixar um recado final para você. Que Deus em Cristo possa transformar essa rejeição em comunhão com Ele. Que quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais vitória iremos alcançar. Deus te abençoe. Seu amigo, pastor Robson Rastelli.